Bom, o que nós vamos ver agora é um estudo de caso, onde vai mostrar quais são as intervenções, como as intervenções são feitas e principalmente porque muitas das intervenções que são realizadas na gestalterapia são feitas de forma errônea. Tá? Esse é um estudo de caso chamado Caso Vera. Foi um material que foi publicado na revista de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi um autor da Universidade de Fortaleza, que é o George Daniel e Janja Boris, onde ele faz um apanhado, ele é supervisor de estágio, e a proposta dele foi fazer um apanhado das sessões de uma paciente, né, que eles tiveram lá na clínica da universidade, na clínica escola da universidade, e ele faz o apanhado de uma paciente que foi acompanhada por mais de 3 anos. Né? Qual é a ideia? A ideia é discutir uma relação terapêutica que foi fracassada. Ou seja, mostrando que a inabilidade dos terapeutas iniciantes é um obstáculo para o crescimento do paciente, certo? Então, o caso é chamado o caso Vera, análise fenomenológico-existencial de uma experiência fracassada, ou dos dilemas e dos impasses dos psicoterapeutas iniciantes. Então, assim, mostra como profissionais que são iniciantes na prática da psicoterapia cometem inúmeros erros que muitas vezes levam ao fracasso do processo, certo? Então, o que nós vamos ver aqui é como, lógico que o nome Vera é um nome fictício, certo? Por isso que o nome é o caso Vera, para resguardar os princípios éticos, né, da paciente, mas que a ideia é compreender como ela passa por diversos terapeutas e esses terapeutas cometem erros cruciais no processo de intervenção com base na psicologia e na psicoterapia humanista, né, especificamente na gestalterapia, com a má utilização ou a falta de compreensão do método, né? No nosso caso é o método fenomenológico. Lembre-se que nós falamos já que para a gente é importantíssimo, né, que possamos seguir rigorosamente o método do trabalho, certo? Então lembre-se, toda abordagem obrigatoriamente tem um método. Esse método vai nortear o trabalho do psicoterapeuta. Então o que é que eu quero? Eu quero compreender qual é o método e como é a aplicabilidade desse método. Quando não existe uma compreensão adequada, isso vai gerar uma série de erros. Bom, vamos lá. Eu vou pegando as sessões para a gente discutindo. Vou pegar as principais sessões, né, que o caso é extenso. Vou deixar disponível para vocês esse material, vocês verem por e-mail, mas vou mandar um linkzinho também para que vocês possam ter acesso ao material original. Então vamos lá. Ele começa assim, né, ele coloca o objetivo do artigo a partir de uma ilustração, né, de uma experiência fracassada, como as dificuldades que são enfrentadas pelos psicoterapeutas iniciantes, né, que falta de formação e falta, né, de leitura levam o indivíduo à má compreensão, né, da concepção do método, ou seja, de como funcionam, né, essas terapias. Tá? Então o que acontece? Ele começa colocando a saga de Vera. Olha o que ele diz. Vera procurou o serviço, né, da universidade, o serviço de escola de psicologia da universidade, pela primeira vez aos 19 anos incompletos. Não há indicações claras da renda socioeconômica de sua família, mas tudo leva a crer que pertence a classes sociais menos favorecidas. E aí ele vai dividir em momentos, né, por determinados anos. Lembre-se que no serviço escola da universidade, né, ele tem um tempo limite, né, de atendimento, até mesmo porque tem que acompanhar o ano letivo, certo? Então ele vai dividir por momentos em cada ano, certo? Então, primeiro momento, ele vai colocar o primeiro momento que ele teve acesso, né, ao conteúdo de Vera, aos atendimentos de Vera. Então, as primeiras notícias que tive de Vera dizem respeito ao período em que se submeteu a psicodiagnóstico, realizado por uma estagiária orientada por outra profissional,
tendo sido encaminhada à fisioterapia com urgência, mas foi desligada por falta significativa. Sua história de vida descreve um pai alcoólatra e uma mãe desinteressada dela, o que lhe provocava raiva. Culpava o pai por sua depressão, usando o passado para justificar seu presente. Tomava medicação para ansiedade e consultava periodicamente um psiquiatra quando deprimida, deprimida entre aspas, deprimida. Viera de uma cidade do sertão central do Ceará, morando naquele período com os pais em Fortaleza, e dizia sentir-se mal quando voltava à cidade natal. Afirmava querer trabalhar e sair de casa, mas concluía o 5º grau e não fazia nada a respeito. Os instrumentos utilizados no diagnóstico foram teste de personalidade, história de vida e entrevista. Lembre-se que nesse mesmo momento que ela procurou a universidade, foi para fazer um psicodiagnóstico, certo? Ela não iniciou ainda a psicoterapia, ela foi encaminhada para a psicoterapia posteriormente. Bom, então o psicodiagnóstico revelou problemas de identidade, forte tendência a se preocupar com doenças e com o que pensam dela. Auto-isolamento com sentimento básico de fracasso permanente, impedindo-a de construir sua vida e gerando constante lamentação. Apresentava ideias confusas, mas quando em contato, seu pensamento e linguagem eram organizados. Frequentemente, seu comportamento era ausente e evasivo, desligando-se da realidade com apego às próprias ideias. Bom, esse foi o relatório que foi dado pela estagiária que fez o psicodiagnóstico, tá? Que aplicou os instrumentos. No momento 2, Vera foi atendida por estagiária sob minha supervisão, sob a supervisão do autor do texto, tá? Comparecendo a 3 sessões, mas com 4 faltas. Aí o que ele coloca? Toda observação que for do autor do texto, ele vai colocar em itálico, tá? Então ele vai fazer alguns comentários em itálico só para a gente não se perder na hora da leitura. Primeira sessão. Vera apresentou-se desconfiada e agitada, comparando a psicoterapeuta com a estagiária anterior. Então o que acontece? Lembre-se que primeiro momento que um paciente procura um terapeuta, por si só é um momento de ansiedade, é óbvio, tá? Mas o que nós vamos ver no caso? Vai mostrar que Vera é uma paciente altamente manipuladora. E ela já começa a mostrar, o seu, lógico, a gente não chega à conclusão agora porque nós estamos no início do caso, mas ela começa a mostrar essa tendência à manipulação justamente quando ela começa a mostrar ela começa a comparar a terapeuta inicial, essa terapeuta que ela está agora, com a terapeuta inicial, com a estagiária que ela atendeu. Então Vera apresentou-se confiada e agitada, comparando o terapeuta com a estagiária anterior. Segunda sessão. Vera mostrou-se mais calma, mas manifestou sentimento de ódio por si mesma, além de sentir-se improdutiva, ignorante e inferior. Aí o autor coloca um comentário ao lado, dizendo o seguinte: será que é um mecanismo de defesa que nós chamamos retroflexão? Afirma ter ódio do pai devido ao seu alcoolismo e suas atitudes grosseiras, odeia a mãe por sua acomodação, queixa-se de sua pobreza e do consequente impedimento de fazer muitas coisas, fala muito e corta as interferências dos psicoterapeutas. Bom, até aí tudo bem. Se cortar as interferências dos terapeutas, lembre-se que o processo ansioso, inicialmente, ela está com necessidade de falar, ela quer colocar para fora, certo? Isso vai acontecer muito, o paciente inicialmente, devido a esse processo ansioso, devido a toda a situação nova, está de frente com o terapeuta, e muitas vezes ele vai cortar essas interferências. Então aí está uma necessidade de falar. Na terceira sessão, Vera, agora só uma observação. Lembre-se que isso aqui é a transcrição do que foi colocado pela estagiária no livro de registro, certo? Lembre-se que toda estagiária tem o quê? Um diário de campo, onde nós anotamos o atendimento como uma forma de a gente facilitar o processo de supervisão. Tá? Terceira sessão.
Vera diz estar mais tranquila, porque pôde estar na casa da avó, já que a sua casa tem que cuidar dos afazeres domésticos. Volta a se queixar de ser pobre, acreditando que não teria problema se tivesse dinheiro. Lamenta-se também sobre o pai, que poderia ser mais do que é, se soubesse economizar. Ressente-se da ausência de carinho da parte dele. Demonstra desagrado, cortando novamente as falas da estagiária e dizendo não querer ouvir para não ser mexida, entre aspas. Afirma desejar que conheçam apenas suas manifestações externas, mas não o seu interior. E aí o autor coloca: podemos associar essa afirmação da cliente à sua vergonha de sua cidade natal, seu interior? Lembre-se o seguinte: isso aqui não é uma interpretação, na verdade é uma visão, de quem está atendendo sobre a paciente, certo? Ela chora, diz que se isola por ter vergonha de sua pobreza, de sua inferioridade e de sua homossexualidade. Olhe bem, deseja contar um segredo, mas tem pouca confiança, pois ninguém acreditaria, achando que se tratava de fantasia. Olha o que vai acontecer. Ela, ao final da sessão, ela vai jogar para a terapeuta que tem um segredo, e deseja contar esse segredo. Acaba a sessão e na outra sessão Vera falta. Então já começa a criar um clima de manipulação para com a terapeuta. Lembre-se que ela está dizendo todo momento: não, eu não quero ser mexida, mas eu quero que as pessoas me conheçam, quem eu sou, como eu sou, mas eu não quero ser mexida aqui. Alguém que procura terapia sem querer ser mexido, entre aspas. Tá? Então ela falta para a sessão. Vera chega mais cedo, excitada, tensa e inquieta. Revela amar sua vizinha, um louco amor, sufocante e angustiante, mas não tem coragem de se aproximar e ousar ser correspondida, mantendo-se à minha distância. Fantasia sobre os sentimentos da vizinha, acredita que ela a deseja e que a ama, diz que não deseja apenas amizade, chora, inquieta, acusando a psicoterapeuta de não acreditar que a garota gosta dela. Olha as fantasias, Então ela diz que tem um segredo a contar, ela conta que está loucamente, perdidamente apaixonada pela vizinha, e que a terapeuta não acredita que a vizinha possa se interessar por ela. Olha as acusações que ela faz com relação à terapeuta. Chora inquieta, acusa a terapeuta de não acreditar que a garota gosta dela. Refere-se a um primo homossexual que confirma suas impressões sobre a vizinha. Diz ter a expectativa de que a estagiária tirasse esse sentimento de dentro dela, concluindo que a psicoterapia não está adiantando, pois o sentimento pela garota está aumentando. Olha as fantasias de Vera. Ela acredita que é homossexual, ela acredita. Uma coisa é acreditar, outra coisa é ser homossexual. A homossexualidade é outra coisa, certo? Não vamos compreender a homossexualidade como uma estrutura com problemas de identidade. São duas coisas distintas. Vamos conversar sobre isso depois. Olha só. Então ela começa a acusar a terapeuta de não estar, que a terapia não está funcionando adequadamente. Faz uma comparação inferiorizante de si mesma em relação à garota, que é bonita e rica, enquanto ela, Vera, não é nada. Há uma queda em sua autoestima que interfere emocionalmente em seus objetivos intelectuais, gerando confusão. A psicoterapeuta refere que se sente julgada. Olha só. A estagiária assume para si as atribuições onipotentes da cliente. Então o que acontece? Olha que coisa interessante. Primeiro erro é quando o psicoterapeuta iniciante acredita que o que está sendo transferido para ele na realidade, a visão dele peculiarmente, ou seja, a verdadeira visão dele. Ou seja, é referente a ele mesmo. E não é.
o terapeuta, ele começa a acreditar que o que Vera julga ele ser, né, e começa a incomodá-lo. A estagiária começa a ficar incomodada com o julgamento de Vera. Ora, mas se o processo terapêutico nada mais é a possibilidade do paciente, né, transferir, né, ou seja, passar, não vou falar transferência como conceito psicanalítico, não é isso, tá? Quer dizer, passar, né, na relação terapêutica as suas frustrações para o terapeuta, como é que a estagiária sente-se, na verdade, julgada. Olha bem, olha a fragilidade da terapia inicial. Se sentir julgada pela paciente, certo? Então, o que acontece? A estagiária assume para si as atribuições onipotentes da cliente. Vera tenta ultrapassar o tempo da sessão com perguntas ou temas importantes, que é algo extremamente comum, certo? Alguns pacientes são manipuladores. Alguns pacientes querem manipular o processo, inclusive o tempo, né? O melhor exemplo disso é chegar atrasado, querer passar do tempo da sessão, ou quando vai chegando no finalzinho da sessão, quer colocar temas, tópicos importantes para ultrapassar o tempo. Lembre o seguinte, convencionou-se que uma sessão de terapia tem 50 minutos, certo? Tudo bem? Acabou a sessão, nós finalizamos o processo. Tá? Alguns clientes podem até tentar passar desses 50 minutos, certo? Mas geralmente nós não permitimos. Em raras exceções nós permitimos passar o tempo da sessão, certo? Por quê? Porque esse processo, ou seja, esse tempo, né, que gera um processo terapêutico, ele tem uma finalidade, né? Lembre-se que a terapia não termina quando finaliza a sessão, ou seja, o cliente sai de lá, sai elaborando os seus conteúdos, certo? Ele não precisa, para continuar elaborando, da presença do terapeuta. Agora, é importante para os limites institucionais do processo terapêutico que a sessão seja encerrada com o tempo 50 minutos, certo? Digo tempo 50 minutos, que convencionando para o quê? Para, no caso, as terapias humanistas, certo? Algumas terapias psicanalíticas, como a lacaniana, por exemplo, duram 30 minutos ou até menos, tá? Dependendo da abordagem teórica, dependendo da conotação, né, que foi dada ao processo, mas para as linhas fenossociais, uma sessão dura 50 minutos, certo? Então vamos lá. Então, a terapeuta toma para si, né, a responsabilidade, porque Vera julga ela, dizendo que a terapia não está funcionando, que isso é um processo de manipulação, certo? Não estou falando, sei porque não estou afirmando simplesmente que é manipulação pelo textozinho que nós vimos até agora. Mas pelo caso, quando nós concluímos o caso, nós vamos ver que a todo momento Vera tenta manipular o processo. Seja, né, julgando a terapeuta, seja tentando ultrapassar, né, o tempo da terapia, ou seja, criando condições para que a terapeuta sinta-se incompetente ao atendê-la, certo? Então vamos lá. Na sexta sessão, Vera está mais calma, diz que observou a garota à distância e que acredita que a moça busca vê-la. Olha as fantasias. Daqui a pouco a gente vai ver como essas fantasias estão presentes na vida de Vera e como não são trabalhadas adequadamente pelas terapeutas que ela passou. Diz que observou a garota à distância e que acredita que a moça busca vê-la. Valoriza a família da vizinha, que é unida e estruturada, como um modelo idealizado. Lógico, não é? Toda a família é unida, é estável, né? Porque nós estamos olhando, na realidade, o jardim do vizinho, né? Valoriza a família da vizinha, que é unida e estruturada, como modelo idealizado. Relata que namorou um homem. Olha só, relata que namorou um homem. Sentir tudo que uma mulher pode sentir.
Gente, o que uma mulher pode sentir é muita coisa. Né? Olha, daqui a pouco nós vamos ver as incoerências no discurso de Vera. Ela coloca que namorou um homem que sentiu nessa relação tudo que uma mulher pode sentir, certo? E nós vamos ver que depois ela vai, né, contradizer essa afirmação em sessões posteriores, tá? E aí é o momento que o terapeuta pode confrontar. Lembre-se que a confrontação nada mais é do que uma intervenção, certo? É um instrumento interventivo, que não é o caso agora, certo? Vamos lá. Diz ter sentido prazer e, ao mesmo tempo, uma sensação como se o rapaz fosse um monstro e quisesse lhe fazer mal. Teme deixar de ser homossexual, desejando ser alta, masculina, atraente para outras mulheres, devido ao seu porte físico, pois se sente atraída por mulheres assim, mas sente-se ridícula. Teme também que um homem faça consigo o que seu pai fez com sua mãe, mas deixa vago o significado deste fazer, revelando ambiguidade sexual. Manifesta desgosto e irritação com sua diferença, sentindo raiva das pessoas normais. Afirma estar atraída pela psicoterapeuta devido aos seus sentimentos semelhantes pela garota. Julga as pessoas por conta de sua autocensura. Tenta novamente prolongar a sessão, tratando de seu medo de se aproximar da garota por já ter anteriormente levado um baita fora. Olha só, ela começa novamente, né, a história, que é um processo, não estou dizendo que a transferência não existe. O processo transferencial está presente. Ela está dizendo que está apaixonada pela terapeuta, mas aí eu posso ter, a esse momento agora, duas interpretações desse processo. Primeiro, eu posso levar isso em conta como se fosse um processo de manipulação. Eu posso entender como um processo de manipulação. Estou dizendo que eu estou apaixonado, né, pela terapeuta. Ou eu posso entender essa afirmação como um processo transferencial. E aí é um ponto crucial de compreender como os processos transferenciais estão presentes nas linhas fenomenológicas essenciais. Então, na gestalterapia, por exemplo, a transferência ela é irrelevante para o processo. Olhe bem, ele é irrelevante. Não é uma questão de negar ou não a existência. Se alguém falar assim, não existe transferência, não existe processo transferencial de Gestalt, está errado, né? Nós não negamos a existência dos processos transferenciais. Existem os processos transferenciais, certo? No entanto, a transferência não é um instrumento necessário para que ocorra o processo terapêutico, que é diferente da psicanálise. Na psicanálise é necessário haver transferência, senão a terapia não funciona. Então, na psicoterapia psicanalítica há a transferência e é utilizado como instrumento terapêutico. Olhe bem, se na teoria psicanalítica, no atendimento psicanalítico, no caso da psicoterapia psicanalítica, não houver transferência, não há terapia. Entende? Tem que haver transferência no processo, certo? E essa transferência é utilizada como instrumento, né, clínico-terapêutico. Na análise, você não trabalha apenas com a transferência, você trabalha com a chamada regressão transferencial. O que é a regressão transferencial? O paciente está no divã, o terapeuta atrás, o terapeuta não fica no contato face a face. Por que não fica? Para gerar morte no divã. O cara tem que ter um sentimento absurdo de solidão, e através da associação livre você vai privilegiar, ter a possibilidade, da regressão transferencial. Chama-se regressão transferencial em psicanálise, a transferência para a figura do sujeito suposto saber, que é a figura do analista, das suas primeiras relações, ou seja, dos seus protótipos infantis. O analista de posse do conteúdo transferido vai fazer as interpretações. É assim que funciona na teoria psicanalítica, certo? No entanto, nas teorias humanistas, principalmente na gestalterapia, eu não preciso ter o processo transferencial. Não é que não existe, o que não vai existir. Vai existir, inevitavelmente. As transferências ocorrem em todas as relações
inevitavelmente humana, certo? Vai haver transferência. Agora, havendo ou não transferência, né, o processo terapêutico ele vai ocorrer. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos lá. Então o que ele coloca? Então na questão de transferência, a questão de estar apaixonado, né, de estar apaixonada, né, pela terapeuta. Certa exceção. Vera chega com expressão abatida e cansada, diz estar triste, deprimida e com vontade de chorar. Afirma estar grata à estagiária por tê-la ajudado em relação à sua homossexualidade, aceitando-se mais. Né? Lógico, né? Simplesmente o fato de não fazer nada há um processo de aceitação, certo? Mas a questão não é essa. O que eu preciso compreender é que nesse processo, Vera tem uma baixa autoestima. A autoestima dela está lá embaixo. Observe todos os discursos dela, em ser pobre, não se aceita. Né? Esse é um discurso típico de uma pessoa que tem uma baixa autoestima, certo? Que é muito comum entre os pacientes que procuram o processo terapêutico. Bom, ela coloca o seguinte: afirma estar grata, olha só, novamente, o processo de manipulação. Afirma estar grata à estagiária por tê-la ajudado com relação à sua homossexualidade, aceitando-se mais. Por outro lado, destaca em tom de menosprezo que a psicoterapeuta ainda era apenas uma estagiária. Ou seja, você me ajudou muito, né, para a minha aceitação, apesar de você ser apenas uma estagiária. Né? Então o que ela está fazendo? Nada mais é do que ela está no processo de manipulação. Ela continua o processo de manipulação. Né? Lógico, manipulando o quê? O ambiente de uma forma insegura. A própria insegurança de Vera gera um processo de manipulação. Né? Mas o que acontece? O problema não é a Vera estar manipulando. O problema é quando o terapeuta iniciante cai no processo de manipulação. Aí você tem um problema grave. Né? Você começa a ter um cabo de guerra. Então, apenas uma estagiária. Diz que tudo é muito difícil, né, e complicado, pois a estagiária não põe o dedo nos seus pontos X. Novamente, ela começa o jogo de manipulação. Né? Ou seja, a culpa é da estagiária, que a estagiária não está fazendo, a terapeuta iniciante, não está fazendo o trabalho correto, né? Porque ela não está evoluindo, porque a terapeuta não está colocando o dedo no seu ponto X, é o ponto G, é o ponto X, né? A estagiária não está colocando o dedo no seu ponto X, duvidando e indagando se deve continuar a terapia. Olhe bem, pois tem a expectativa de ser tirada, entre aspas, da depressão. Tá? Lembre-se que a depressão está no texto aqui, porque não acreditamos que a Vera tenha depressão, tem um quadro depressivo. Né? Lembre-se que a depressão ela tem uma característica, né, muito peculiar. Ela tem um conjunto sintomatológico. Né? Ela não tem essa oscilação que é dada por Vera. Chega muito bem, muito feliz na sessão, na outra ela está para baixo, está deprimida. Né? Então não vamos confundir tristeza com o processo depressivo. O processo depressivo é um quadro psicopatológico. Tá? É por isso que toda vez que a gente fala de depressão, que até o autor do texto fala de depressão, está colocando a palavra entre aspas. Tá bom? Então vamos lá. Tem a expectativa de ser tirada da depressão. Diante da cobrança, a psicoterapeuta sente-se mal. Olha só, diante da cobrança, a psicoterapeuta sente-se mal, errada e inadequada. Então a terapeuta assume para ela, puxa para ela, né, o papel de ser inadequado no processo. Olha só a insegurança da terapeuta. Né?
lembre-se que é muito comum no psicoterapeuta iniciante um processo de insegurança. Agora, isso é gerado por duas questões básicas. Primeiro, pela falta do trabalho psicoterápico do próprio terapeuta iniciante. É por isso que nós não obrigamos, mas orientamos que o terapeuta iniciante ele seja submetido a um processo de terapia também. Como é que eu vou aplicar um método, uma abordagem do outro, sem nunca ter submetido, né, a um processo terapêutico? Não tem lógica. Né? Eu preciso trabalhar os meus conteúdos para que esses conteúdos não atrapalhem o processo, como está atrapalhando aqui. Esse é um ponto crucial, certo? Segundo, primeiro é o trabalho terapêutico, né, do terapeuta, ou seja, o terapeuta ser submetido a um processo terapêutico, psicoterápico. Segundo, a compreensão teórica e metodológica da abordagem que você escolheu. Porque se ela compreendesse, né, a abordagem que ela escolheu para atender, dificilmente ela estaria entrando nesse jogo da paciente. Dificilmente estaria trazendo para si a insegurança que a paciente a acusa de ter, né, a incompetência que a paciente a acusa de ter, certo? Então, são dois pontos importantes. O primeiro ponto, o trabalho terapêutico sendo submetido o próprio terapeuta, ou seja, procure terapia. Segundo, para que o conteúdo não interfira na sessão dos outros. Segundo, para que esse conteúdo não interfira na sua vida apenas, você precisa de uma boa formação teórica. Segundo, a formação teórica é extremamente importante. Saber o que vai fazer. Eu sempre digo o seguinte, meu amigo, se na hora do atendimento você não sabe como intervir, não sabe o que falar, não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, pelo amor de Deus, não faça nada. Fique parado, sabe? Fique lá duro que nem um salame, né? Para não interferir no processo do outro. É por isso que eu digo, é extremamente importante leitura, é extremamente importante você se aprofundar na abordagem que você escolheu. Não eu digo abordagem, mas qualquer abordagem que você escolheu, você tem que ser bom naquilo que você se propõe. Tá? Então vamos lá. Há um silêncio de cobrança, né? Ou seja, a terapeuta está trazendo para si, aceitando a cobrança da Vera, como se ela fosse inadequada, como se ela fosse incompetente. É por isso que a terapia não está funcionando, entre aspas. Tá? Então há um silêncio de cobrança. Vera inicia a fala sobre o fora, entre aspas, que levou, interrompendo para indagar sobre o tempo da sessão que lhe resta. Cobra da estagiária o uso de técnicas, o que ela responde que a cliente sempre chega tensa. Olha só, olha o embate, né, da psicoterapeuta com a paciente. Olha só, né? A paciente indaga, né, sobre a utilização de técnicas, cobra, né, você precisa usar técnicas no meu processo, né? E a terapeuta, ela fica ofendida, a terapeuta toma para si essa responsabilidade e começa a acusar a Vera também. Olha que coisa linda, né? Numa sessão terapêutica, né, isso ocorrendo, né, esse embate, né, de terapeuta e paciente. Tá? Então a terapeuta responde que a cliente sempre chega tensa, praticamente não se sentando. Ainda diz assim para a cliente: olha só, é difícil trabalhar com você. Imagine, pelo amor de Deus, né? Olha a inabilidade, gente, isso é gravíssimo, né? Chama-se incompetência teórica e incompetência técnica. Eu acho que começando a concordar com Vera, né? Porque assim, lamentavelmente, né, as pessoas são frágeis. Essa fragilidade está atrapalhando, entende? A insegurança da terapeuta inicial, sem saber o que faz, e isso é grave. Porque na própria formação do psicólogo, nós vamos ver isso em diversas áreas. O cara sai da faculdade, não importa qual é o curso que você faz, qual é a universidade que você faz, né? As faculdades no Brasil têm uma limitação absurda, né? Então, o que acontece? Você sai ainda muito verde,
né? Você não sai preparado para um atendimento clínico, você não sai preparado para um atendimento psicoterápico rigorosamente planejado, metodologicamente planejado. As pessoas não sabem o que é a prática da psicoterapia quando saem da faculdade, né? Isso é lamentável e vai começar a ver esses erros, né? Agora, ele está colocando erros na gestalterapia, né? Agora, esses erros não acontecem só na gestalterapia. Em qualquer abordagem, se você não sabe o que fazer, você vai cometer esses erros. Então ela coloca o seguinte, tá? Aí o autor do texto diz o seguinte, faz um comentário: retaliação e acusações mútuas olha só, acusações mútuas devidas ao excesso de expectativa e de dificuldade de aceitar e da continência aos sentimentos negativos da cliente em relação a ela. Ou seja, ela não soube lidar com os sentimentos negativos da paciente para com o terapeuta. Entende? É aquela história também que acontece muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O paciente começa o processo, passa 2 sessões e desiste. O terapeuta vai dizer assim: é resistência, é resistência. O processo é resistência. Ele não viu mais que está resistindo ao processo. Às vezes ele não está resistindo ao processo, às vezes ele não gostou de você. Às vezes ele não gostou do seu atendimento. Às vezes ele não teve nenhum processo empático com você. Não é só resistência, não. Não estou negando o papel da resistência. Agora, lamentavelmente, alguns momentos realmente não é resistência. Desiste porque não há uma identificação, com o terapeuta. Vamos lá. 8ª sessão. Perdão, só finalizando essa sessão. Ele diz o seguinte: Vera pede que a psicoterapeuta insista com ela para fazer as técnicas. Olha a preocupação nas técnicas, né? Nós não utilizamos técnicas, né? O nosso foco da psicoterapia é o processo relacional. O que nos interessa é a relação estabelecida entre paciente e terapeuta. O que nós temos são experimentos. Nesses experimentos, nós utilizamos as intervenções. Tá? Então, o que acontece? A estagiária, olhe bem, acredita nas cobranças de Vera, lamentavelmente, e diz o seguinte: sugere que a cliente escreva um autorretrato a partir das palavras "eu sou". Olha só, né? Atendimento das expectativas e das exigências de Vera. Todas as características apresentadas são negativas. A cliente anuncia que na sessão seguinte falaria do fora que ela levou da garota que ela está apaixonada. Novamente, a insegurança da terapeuta inicial cede à pressão, né, da paciente. A paciente está pedindo para usar técnicas, né, e a terapeuta, de forma inábil, olhe bem, está cedendo a essa cobrança. Está usando uma técnica de autorretrato, que não tem nada a ver com gestalterapia, nada a ver com o processo. Lembre-se que o método que nós trabalhamos é um método fenomenológico. O que me interessa é a vivência de consciência do paciente no momento da sessão terapêutica. Eu não preciso fazer autorretrato para alcançar isso. Eu não preciso aplicar técnicas para alcançar isso. Eu tenho que me centrar no processo da relação. Eu posso confrontar, eu posso utilizar o silêncio, olha só, eu posso usar a clarificação, tudo isso como instrumento interventivo. Agora, técnicazinhas de autorretrato, técnicazinhas, né, que as pessoas falam aí de técnica do espelho, nada disso faz parte da gestalterapia. Não confundam, por favor. Vamos lá. 8ª sessão. Vera chega ansiosa para falar de si mesma. Diz que se acha boba, pois gosta de falar de si mesma, mas afirma que é mais fácil quando não olha para o outro.
Quando se aborrece, deseja agredir, mas nunca teve coragem de contestar nada, aceitando mais as opiniões alheias do que as suas próprias. Admite que a mãe sempre a assistiu, estando sempre presente. Diante do questionamento da psicoterapeuta, a cliente desconfia que a mãe nunca esteve emocionalmente ao seu lado, pois dá muita atenção ao irmão mais velho, que faz faculdade. A estagiária questiona seu desejo de estudar, indagando se não seria uma forma de chamar a atenção de sua mãe. Vera acredita que não é um peso para os pais. Diz que já pensou em suicídio. O pai sempre foi ausente e até os 14 anos nunca conversou com ele. Olha bem, até os 14 anos nunca conversou com ele. Não vê graça no relacionamento com ele e acha que o odeia, mas trata-o bem para que não beba. O pai bebia sempre, mas não lhe batia. Era exigente e grosseiro, mas o percebia como frágil e inseguro como ela. Apesar de o pai demonstrar que gostava dela, odeia-o pelo que passou. Quando fala de seus problemas a alguém, depois rejeita a pessoa. Isso se refere à psicoterapeuta? Será um processo transferencial? Faz perguntas sobre a estagiária. O que faz? O que gosta? Se atende em outros locais? Quando terminará a faculdade? Olha bem, esses questionamentos de um paciente para o terapeuta são comuns, porque se geram curiosidade. Mas você pergunta, até que ponto eu posso saciar a curiosidade, né, do paciente? Até o ponto que você não se sinta invadido. Então, o fato do paciente perguntar a você, né, se você atende outros pacientes, né, e você responder, isso não vai interferir em momento algum no processo terapêutico. Agora, eu preciso mediar. Lembre-se que é uma linha tênue, certo? Eu represento uma instituição chamada psicoterapia, tá? E eu tenho diante de mim um paciente que tem, né, que também representa uma instituição. Ele é o cliente da psicoterapia. Né? A nossa relação é de pessoa a pessoa. Ou seja, o processo terapêutico, ele permeia um caráter institucional e um caráter racional. Agora, eu não posso perder o limite dessa relação, certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu vou perdendo o limite e eu começo a me transformar amigo do meu cliente, o processo terapêutico acabou, é óbvio. Né? Lembre-se que nós estamos tendo um trabalho terapêutico. O meu paciente não é o meu amigo. Eu não sou amigo do meu paciente. Lembre-se disso. É uma relação de prestação de serviço. Agora, isso não exclui a relação interpessoal, né, dialógica, que existe no processo. Ou seja, uma relação de pessoa para pessoa, com os limites institucionais. Certo? Vamos lá. Vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Se tiver alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa. Nona sessão. Vera indaga se os atendimentos continuarão no semestre que vem, pois não deseja passar por uma terceira psicoterapeuta. A estagiária responde que provavelmente não, pois passaria a fazer estágio na área organizacional. Aí o autor do texto, ele diz o seguinte, ele faz um comentário, que ele é o supervisor dela. Pode-se perguntar qual o compromisso com a cliente, sendo menos importante do que o estágio, com a instituição universitária e com os próprios interesses da aluna. Ou seja, né, ter cuidado que se responde para o paciente, para não desconsiderar, né, todo o processo que está acontecendo ali, né, de confiança, né, de ser estabelecida uma aliança terapêutica. Tá? Passando a expor suas impressões sobre Vera, a cliente volta a afirmar que a psicoterapeuta é apenas uma estagiária. Volta aquele joguinho novamente, certo? A psicoterapeuta diz não compreendê-la, que se preocupa com ela. Não estou conseguindo ajudá-la. Olha só, postura personalista que visa seduzir Vera através de uma atitude humilde, escamoteando sua frustração para não se sentir eficiente e capaz de ajudá-la.
A cliente confirma a ajuda da estagiária, que se queixa de não estar se sentindo bem, pois Vera não lhe dá espaço para falar. Olha só. A terapeuta está se queixando com a paciente porque a paciente não dá espaço para que ela possa falar. Olha que loucura, né? Olha que imaturidade, olha que incompetência, né? Incompetência teórica mesmo, né? Incompetência emocional. Vera não dá espaço para falar. Várias vezes achei-a insuportável, mas não quero deixar de atendê-la. Várias vezes achei insuportável, mas não quero deixar de atendê-la. Atitude ambígua e contratransferencial. Um desabafo emocional que revela a ideia da psicoterapeuta de que o uso do espaço e o sucesso do processo psicoterápico competem e dependem apenas dela. Ou seja, a eficácia da terapia não depende apenas do terapeuta e não depende apenas, né, do paciente. Né? A eficácia da terapia depende do tipo de relação que é estabelecido entre terapeuta e paciente. Isso nós vamos ver, né, aqui no material do Richard Heisner, né, de pessoa a pessoa. É o desafio das psicoterapias relacionais. Paramos aonde? No finalzinho do oitavo? Tá no nono, né? Tá. A estagiária reflete a forma cansativa. Briga. Ok. A estagiária reflete que a forma cansativa da cliente poderia ocorrer também junto a outras pessoas. A psicoterapeuta está cansada de Vera, né? Ou seja, dizer que a Vera é cansativa, né? E pode ocorrer com outros pacientes. Ela está dizendo que a Vera, né, o processo dela é cansativo, ela não está gostando de atender Vera, está atendendo por obrigação, porque ele é apenas uma estagiária. A cliente diz que tranca-se mais a cada dia, desejando que adivinhassem suas dificuldades e ajudassem. Vera pede ajuda à estagiária, né? Vera está pedindo ajuda. A psicoterapeuta questiona a possibilidade de aproximação alheia, pois a cliente não demonstra qualquer sentimento, revelando apatia e padronização emocional. Sugere que Vera diminua suas expectativas, sua ansiedade e sua tensão, favorecendo sua fluidez e seu sucesso. O que ela quer fazer? Ela está passando uma fórmula mágica para Vera? Eu dizer o outro que diminua a sua ansiedade? Que legal isso, né? Como se isso fosse possível, né? Então o que acontece? Fórmula mágica, pouco prática, pois promete muito e não revela como aplicá-la. 10ª seção. Vera acha que tem raiva da garota, pois pensa que a moça crê que ela é cafajeste, pois mexeu com seus sentimentos e não assumiu. E aí, entre parênteses, comentário do supervisor: sentimentos transferenciais aplicáveis também à estagiária? Será que ela não está colocando também com essa estagiária que mexeu, né, com ela? A psicoterapeuta reflete sobre o sentimento de dúvida, de punição e de autorrecriminação da cliente, pois Vera os percebe apenas a partir de sua própria perspectiva, ficando desagradada com os questionamentos da estagiária. Vera diz que tentou aproximar-se e nunca recebeu atenção, tecendo fantasias de acontecer algo, pois é pouco definido e ambíguo entre elas. Foi tão lindo, uma querendo agradar a outra através de gestos. Sentimentos transferenciais, a cliente fala da sua relação com a garota ou com o psicoterapeuta. 11ª e 12ª seção, Vera falta sem justificar.
13ª, vera falta sendo desligada. Então a cliente abandonou a psicoterapia antes de ser abandonada, né, já que ia finalizar o processo. Bom, momento 3. Ela passa para outra, né, psicoterapeuta. Vera continua a psicoterapia com a nova estagiária, também orientada por mim, do autor do texto, tá? Realizando 11 sessões com apenas uma falta. O quadro evolutivo assim descreve a cliente. Atendida por 2 estagiárias no serviço de psicologia aplicada da universidade, já fez tratamento como psiquiatra. Queixa de muita depressão, falta de vontade de viver e angústia. Não gosta de nada, entre parênteses, né, a fala de Vera. Teve pensamentos suicidas, mas sem tentativas. Sempre foi problemática. O pai é alcoólatra e sua infância foi ruim, porque morava no interior e viu o pai ser vítima do deboche dos vizinhos por causa de sua bebedeira. Envergonha-se, deprime-se e fecha-se, culpando o pai por ser assim. Tem bom relacionamento e apego à mãe, acredita ser homossexual, porque sente atração por meninas. Está apaixonado por uma garota da sua rua, que é tudo o que gostaria de ser. Bonita, rica e com pais maravilhosos. Acha que, se sua família fosse rica, ela seria diferente. Concluiu o 2º grau e estuda para concurso na Escola Técnica Federal. Composição familiar: pai, mãe, irmão, Vera, irmão e irmã. Primeira sessão. Vera diz temer que a psicoterapeuta não dê muita atenção ao seu caso e esqueça o que ela diz devido ao fato de ter outros clientes. Olha só, começa novamente aquele processo de manipulação. A impressão da estagiária é que a cliente é muito carente, querendo ser ouvida e controlar quem a escuta. Apresenta a resolução inadequada do Édipo. Pronto. Ela atendendo no viés fenomenológico essencial, né? Atendendo na gestalterapia, e interpreta que a paciente dela tem um processo mal resolvido, o processo de piano. Mas diga, não serve, liga, não merece um tapa. É lamentável isso, né? A confusão teórica. Então ela, possivelmente aquele grupo de estudantes que pega uma teoria e transforma a teoria como uma verdade única, como se aquele conceito Édipo servisse para todos, né, as teorias. É como se todas as outras abordagens pudessem também utilizar o conceito de piano. Esquece ela que o conceito de Édipo só é eficaz na sua dinâmica para a teoria psicanalítica. É óbvio. Qualquer ignorante em psicologia, né, saberia uma coisa dessa. Que eu não posso confundir a concepção, eu não posso interpretar o paciente com base em uma outra concepção. Já a interpretação nem existe no nosso viés. Nós não trabalhamos com a interpretação, nós trabalhamos com o processo de compreensão. Então a hermenêutica interpretativa não é psicanalítica, é fenomenológica. Nós trabalhamos com a interpretação fenomenológica. Tá? Então, mas não dizem qual período que esse grupo de pessoas são terapeutas iniciantes no último período, no último ano. O último ano de atendimento. É esse pessoal que vai para a rua como terapeuta iniciante. Qual é essa faculdade para eu Mas Cecília, isso não diz respeito à faculdade. E diz respeito, na realidade, né, a própria má formação que você se auto-atribui. Você é responsável pela sua leitura. Você é responsável, né, para compreender a oferência teórica. A faculdade não pode impedir que você chegue no estágio, né, e faça besteira no estágio. Ela não pode impedir. Ela pode impedir que você se forme, né, dando uma nota que você não cumpriu as obrigações.
mas eu não posso impedir que você tenha uma evolução, seja aprovado em todas as disciplinas. O que nós estamos tendo aqui, na realidade, é um erro conceitual. Ela acredita, erroneamente, não é só ela, que termos, conceitos, com dinâmicas peculiares de uma abordagem, servem para todas. Eu vou dar um exemplo para você. O próprio conceito inconsciente. Né? Quando a grande maioria for questionada, me dá um conceito inconsciente, a grande maioria vai dar um conceito psicanalítico. Né? O que é inconsciente? São os materiais reprimidos, recalcados. Pelo amor de Deus, isso é psicanálise. Entende? Agora, é inaceitável quando você busca um atendimento em questioterapia e você não compreende a diferenciação metodológica dessas abordagens. Fica muito complicado assim. Entende? A paciente, um terapeuta, ele tem por obrigação de ser competente. Um terapeuta tem a obrigação de ser competente teoricamente. O mínimo que ele pode fazer para não fazer um estrago, né, é ler, é estudar. Né? Professor, uma coisa também que eu vejo na faculdade é que os professores, assim, não são todos, mas a maioria, eles não indicam literatura. Entendeu? Não indico porque ele também não lê. É aquela coisa assim, vai para a aula, passa aquilo, vai à prova, pronto. Não tem isso aqui. Na minha opinião, na faculdade não deveria ter só um laboratório de TCC. Deveria ter um ambiente para se debater Gestalt e sintonários, para que eu sair de 5 anos bons, né? Sair ali apto para chegar no 10º período ali e saber o que fazer. A maioria dos professores, lamentavelmente, não indica referência que nem lê. Entendeu? A maioria dos nossos coleguinhas nunca leu um livro completo, a não ser Paulo Coelho, a não ser livro de Laís Ribeiro, a não ser livro de quando aquele médico da palestra aí de automotivação, então, que é um sucesso, o nome, aquele médico aí. Vocês sabem como é o nome dele? Não, aquele médico da palestra, como é o futuro palestra. Como é? Augusto Cury. Né? Tu só lê isso, nossa ajuda. Entende? Eu já vi professores universitários indicando livro de Paulo Coelho na sala. Entendeu? Pô, por uma disciplina. Entende? O que Paulo Coelho tem a ver com entende? Eu vim buscar fora isso aqui justamente por isso, pela limitação que é. Que às vezes entra em debate na sala assim, e eu cito alguns livros assim, e até olha se o professor até não conhece, não leu, não se aprofunda na literatura. Não, porque não sabe. Muito limitado, por isso Você sabe. O que nós vivemos, na realidade, é intelectuais de orelha de livro. É assim, pega o livrinho, lê a orelha do que se trata, e vai discutir o livro. Entende? Mas sem leitura não há salvação não. Entende? Sem leitura não há salvação não. A grande maioria não lê. Aí alguém vai dizer, eu não gosto de ler. Vocês já ouviram isso aí. Uma boa parte dos estudantes já não gosta de ler. Mas você tem que ver o seguinte, não é uma questão de gostar. Vamos acabar com aquela besteira de que leitura é agradável. Já ouviu essa história que querem convencer a gente que leitura é agradável? Leitura não é agradável não. Entendeu? Existem leituras agradáveis. Mas não é 100% agradável, não é sempre que é agradável. Na maioria das vezes não é agradável. Vamos dizer que é agradável, mas é necessária. Entende? Não é necessária. Eu não gosto, mas não estou falando de gostar não, meu amigo. Você escolheu uma profissão. Você escolheu uma profissão. Você tem que atualizar. Olha, você tem uma obrigação. Escuta o que eu vou dizer. Vou até cortar isso aqui depois. Que às vezes eu falo que não devo. Para não gerar culpa, depois eu vou editar. Mas é assim, você tem que ler, e não é ler pouco não, sabe? Se você quer ser bom numa área, você tem que ler
sabe? 50 livros no mínimo por ano. Sobre aquela área, não é ler livro de pegar livros do Patinho, do Pato Donald para ler, não. Né? E contar como vai mais um. Né? Mas sobre a área que você escolhe para atuar como bom profissional, você tem que ler pelo menos 50 livros por ano. Entende? E olha que eu estou sendo pessimista, viu? Sendo pessimista. Né? Se você não lê 50 livros por ano sobre a temática que você, sobre a sua prática profissional, lamento, não tem o que fazer. Entendeu? É você viver de subemprego, é você viver de. Sabe? Isso é lamentável. Entende? Ou viver de favor de campanha política, quando aparece um cargo no CAPES, no CRAI, no CREA desse, para depois, um ano depois, botar outro no seu lugar. Ou você lê para ser um bom profissional, ou você não tem o que fazer. Entende? Então, assim, existem as nossas limitações. Quais são as nossas limitações? Dá o caminho. A universidade dá o caminho. O resto é com você. É alta educação. É alta educação. Se você não comprar material da área que você escolheu para ler, não tem o que fazer, meu amigo. Não tem o que fazer.